Rua Conselheiro Mafra, memória de moradores, frequentadores e trabalhadores. Memória que encontra conforto no patrimônio histórico preservado diante de sucessivas modificações no espaço urbano. Memória que necessita ser resgatada. Esse pedaço de chão representa um tempo em que a cidade crescia em comunhão com o mar. Seus bares, pensões, hotéis duvidosos e forte comércio desenharam um perfil que notabilizou a rua no cenário urbano de Florianópolis. A fama de Rua Maldita despertou o interesse da professora doutora Marilange Nonenmacher, que escreveu dissertação de mestrado sobre a Conselheiro Mafra. Foi com ela que caminhei por esta rua com alma, como a própria professora define. O que me levou, o que me incentivou foi... Eu não sou moradora, não sou nascida aqui, sou natural de Criciúma, né? E quando cheguei, uma das primeiras coisas que eu ouvi era a má fama da Rua Conselheiro Mafra. Eu ouvia falar sobre a má fama da rua, né? E eu não compreendia muito, eu queria entender, né, o que acontecia. Eu já estava fazendo um curso de História, que era um lugar perigoso, era um lugar violento, que era um lugar, né, com prostituição, um lugar com comércio muito ativo. E isso me despertou uma curiosidade, né, saber por que uma rua que ao mesmo tempo parece ser tão íntima da cidade, tão próxima da cidade, por outro lado mantém ainda essa característica mal afamada, né, porque ela mantém isso, né, a Rua Conselheiro Mafra ainda é uma rua mal afamada. Esse estigma faz parte da alma da rua, que passou por uma grande transformação com a construção do aterro. É o que eu chamo, né, o que me atraiu na pesquisa é o que eu chamo de alma da Rua Conselheiro Mafra, que na verdade é um termo utilizado por João do Rio, um escritor que fala sobre as almas, né, das ruas do Rio de Janeiro. Muitas das lojas já foram, no passado, bares e pensões e guardam na memória dos mais antigos histórias que Marilange conta. Uma delas é sobre o Bar do Luiz, onde fica hoje a loja 1001. E o Bar do Luiz era um bar que, segundo ele, não aceitavam moças, não aceitavam rampeiras. Esse é o termo utilizado pelo seu Francisco Amante, assim. Uma pessoa por quem eu tenho muito carinho e em memória a ele estou fazendo, que faleceu recentemente, tá? Seu Francisco Amante é um curioso e um amante da tradição local também, né? E ele era um frequentador do Bar do Luiz, né? Eu infelizmente não consegui imagens, não consegui fotos, né? Só alguns pareceres, né, de frequentadores como o seu Francisco. Mas outros bares existiram aqui na rua, né? Muitos hotéis, né? Dos hotéis, nós temos 2 hotéis com essas características mais de pontos, de lugar de encontro, né? Praticamente restaram 2, com o dormitório da Ilha e o Hotel Cruzeiro, né? Ficam mais naquela extrema lá, né? Na outra quadra. Porque, curiosamente, essa rua ela sempre foi dividida muito em quadras. Ela sempre teve fronteiras, né? Aparentemente, fronteiras simbólicas, né? Não são fronteiras assim colocadas, mas a rua ela sempre teve parcelas mais comerciais e outras mais voltadas aos moradores. O final da rua, na década de 70, era mais voltado para os moradores. Né? Então, era uma rua agitada também nesse sentido. Tem uma delas também que eu li numa crônica tua, que era sobre o Beco do Segredo, né? Que mostra bem essa diferença da má fama, do Beco do Segredo, onde já eram umas pessoas de bem, não tem uma história parecida. Mais ou menos isso, assim. Porque eu estava tentando identificar como que esses locais no centro da cidade, como que essas fronteiras simbólicas acabam sendo erguidas no centro da cidade. E para exemplificar isso, né, eu usei a atual Rua Bento Gonçalves, né, que era chamada lá na década de 40, 50 de Beco do Segredo. Né? Beco do Segredo porque era uma rua que não tinha saída, né? E moravam ali eram casas pequenas e de aluguéis baratos, e moravam ali mulheres assim separadas dos maridos, com família, com filhos, né? Então dizem que no beco corriam muitos segredos, né? Segredos da cidade, segredos das famílias, né?
Mas logo depois, com o desenvolvimento da rua, né, isso se descaracterizou, né, deixou de ser Beco do Segredo e voltou a ser Rua Bento Gonçalves, né. A diversidade é a alma da Conselheiro Mafra, dividida entre fronteiras imaginárias e reais, onde se encontram pessoas de vários grupos sociais, reforçando a possibilidade do heterogêneo. A Conselheiro Mafra sempre teve essa dicotomia, né? Ao mesmo tempo que é uma rua de prestígio, porque aqui se situavam os melhores hotéis praticamente da cidade, quase todos os hotéis, são cerca de 10 hotéis na Conselheiro Mafra, culminando com o Hotel La Porta, lá na esquina onde atualmente é um estacionamento, né? O prédio que foi implodido. Então, e ao mesmo tempo essa característica popular, sabe? Esse entreveiro, né, com o comércio portuário, né, com o comércio de prostituição, né, enfim. Então, essa dicotomia, né, essa questão paradoxal, né, que eu acho que é o que marca, na verdade, que é a grande curiosidade da Rua Conselheiro Mafra, que ela vai arrastar junto, entendeu? Com a memória dos casarões, espero eu, né? A historiadora, que adora andar pela rua observando a alma da cidade, faz um pedido. Um pedido de preservação, de manutenção, um pedido de carinho para a Rua Conselheiro Mafra. Obrigada. O pedido de Marilange para a preservação deste patrimônio histórico nos levou ao Instituto de Patrimônio Urbano de Florianópolis para conhecer o projeto Renovar. Acompanhe a entrevista depois do intervalo. E tem ainda a nossa homenagem às mulheres no Dia Internacional delas.